Olá, amigo, olá, amiga, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, onde vamos estar falando a respeito de Deus, da palavra de Deus, a respeito de criação, de teorias de origens. Hoje eu vou falar de um tema que faz parte de tudo aquilo, que está envolvido na minha cosmovisão, naquilo que eu proponho quando eu venho aqui na internet, trazer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, uma palavra de edificação. Quero falar hoje sobre uma, uma atitude que todos nós temos que ter. Eu sou cristão, tenho uma pedagogia cristã, mas estou na internet falando de ciências de origens, a respeito do evangelho, a respeito da salvação na pessoa de Jesus. Mas é isso que eu vou estar falando, abordando aqui. Eu acredito que todo ser humano tem de fazer, é o questionamento. E a gente olha hoje para dentro do sistema religioso, principalmente neopentecostal, a gente vê que os cristãos, eles se acovardam nessa área, eles ficam tímidos, e é uma coisa que a gente deve fazer, o questionamento. Eu não tenho que ficar questionando tudo, mas o questionamento tem que fazer parte da minha vida cotidiana, dentro da minha casa, com a minha família, no meu lar, no meu trabalho, dentro daquilo que eu proponho, que eu acredito com uma fé, uma crença, que eu acredito numa visão de mundo. Então eu tenho que questionar, sim. Eu estou dentro do cristianismo como teísta cristão, mas eu questiono, por exemplo, o ateísmo, o panteísmo, as outras visões de mundo, mas eu questiono o cristianismo também, Eu não tapo só o com a peneira. Eu não procuro ser uma pessoa fanática dentro da religião que eu proponho, que eu acredito, que eu professo. Eu questiono e questiono muito até. Eu costumo dizer que eu sou cristão hoje não para alcançar algum objetivo, embora a gente acabe alcançando, Mas eu sou cristão hoje, eu acredito numa criação especial, De uma criação intencional de um Deus todo-poderoso, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acredito por convicções racionais, por estudos, por pesquisa, Eu acredito pela história. Então, o cristianismo dá todo esse embasamento. Então, eu sou cristão, porque é uma verdade evidente, Então, eu respeito as pessoas, respeito a maneira de pensar de todo ser humano, O nosso país é laico, então, mas dentro disso, que propõe uma religião, eu acredito que as pessoas que têm outra visão de mundo também, o ateu, o evolucionista, tantas outras, que acreditam de que maneira o mundo foi criado, por que a gente está aqui, como que existem as coisas. Então, dentro dessa caixa, de interpretação que a gente está, a gente deve questionar. A Bíblia ensina isso. Então, se um líder seu, meu irmão, minha irmã, quando eu falo meu irmão e minha irmã, eu falo cristão. Não importa a sua denominação, se você é da congregação, presbiteriano, metodista, batista, da universal, da quadrangular, de qualquer religião que professa, denominação, aliás, instituição religiosa que professa o cristianismo, como modelo de mundo. Então, dentro disso que eu acabei de falar, a Bíblia, que ela é cristocêntrica, e a Bíblia que dá todo embasamento para a cosmovisão cristã, ela nos ensina. Nós vemos o Moisés, lá no Velho Testamento, questionando Deus, conversando com Deus, questionando Deus. Nós vemos em vários textos, o profeta Abacuque, em vários lugares. Nós vemos no Novo Testamento a mulher samaritana questionando Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo, no recém-convertido ali dos apóstolos, questionando o apóstolo Pedro. Então, quando um líder seu não aceita ser questionado, por exemplo, vou perguntar a respeito de criação, a respeito de salvação, a respeito de contribuição, qualquer palavra, pergunta que está dentro desse âmbito que eu preciso de resposta, e a gente precisa de resposta, o líder seu, seja homem, seja mulher, ele deve estar balizado, ele deve estar preparado, A Bíblia fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, um homem de Deus que foi vocacionado para o sacerdócio, para a pregação, para o pastorado, para ser um líder cristão, ele tem que estar preparado. Então, nessa preparação, ele não é um homem perfeito e não tem todas as respostas, mas a Bíblia, ela nos traz muitas respostas, respostas convincentes.
Então eu vou ler um texto aqui em Atos, capítulo 17, versículo 11. Esses dois textos que eu vou ler, você pode marcar aí para você usar, né, para suas pesquisas, para buscar suas respostas. É dois textos que enfatizam isso, a respeito de questionamento e a respeito de apologética cristã. Então, como eu falei, o texto que eu vou dar aqui é Atos, capítulo 17, versículo 11, e também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que é o versículo da apologética. Esse versículo diz respeito a todos os líderes. Quem falou foi Pedro. Para um líder, para o homem, para a mulher de Deus estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Então, nós temos que estar preparados. Pedro falou isso inspirado pelo Espírito Santo. Bom, mas vamos lá começar, então, sobre questionamento. Eu tenho que questionar quem é o Deus bíblico, quem é o Deus, né, que criou todas as coisas, quem é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, quem é o Espírito Santo, que habita em nós como templo e morada do Espírito Santo, né, que é o guia da igreja, né? Então, eu tenho que ter esses questionamentos, né? Eu vou buscar resposta na Bíblia e vou buscar resposta nos meus líderes. Então, Lucas escreve aqui em Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: os de Bereia tinham mente mais aberta, a mente aberta aí, que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E nós vemos aqui no contexto que o apóstolo Paulo chamou eles de nobre. Acho nobre a atitude deles, porque você vê, tem uns irmãos que falam, o nobre. Quando fala nobre para você no meio, principalmente pentecostal, o pessoal tem esse costume, né? Essa mania é porque está chamando você de bereiano. Então, todos aqui, Paulo deixa bem claro, e Lucas também, Lucas que escreve, né, escreveu o livro de Atos. Então, nós temos que obter resposta. Como que a gente obtém resposta? Lendo, estudando, pesquisando, procurando aprender, perguntando para os nossos líderes. Então, hoje, a gente vê o jeito que está o pensamento, né, o meio religioso, o meio neopentecostal, abandonando totalmente a Bíblia como regra de fé e prática, como a palavra de Deus, que é nosso guia, que nos ilumina, que traz conhecimento. Nós vamos lá para o livro do Velho Testamento de Oséias, no capítulo 4, o profeta fala assim: o meu povo, Deus falando para o profeta Oséias, está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, o que é? O conhecimento é a área cognitiva do ser humano, a área intelectual, que tudo que a gente faz, que executa através da nossa razão, do nosso entendimento, primeiro a gente teve conhecimento, né? A gente está com o filho na escola, né? Está estudando, está aprendendo, a gente assim, dá toda a estrutura para ele, ajuda ele para ele ler, estudar, pesquisar os livros, seja de ciência, de português, de matemática, de geografia, de qualquer área, né? Ele está na 5ª série. Então, se ele não estudar essas matérias, ele não vai aprender, ele não vai se tornar um ser humano na sociedade, que ele pode se formar em alguma área, né, profissional, como ter também, né, as versatilidades na sociedade, para estar conversando, ouvindo, aprendendo. Então, o aprendizado, ele é contínuo, ele é progressivo. O próprio livro de Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? O profeta está falando. Nós vemos no livro de Josué, Deus falando para Josué: medita nesse livro dia e noite. Quer dizer, você vai ser instruído pelo meu Espírito, pela minha palavra, para que quando você tiver em situação adversa, e a gente pega várias situações adversas, seja na família, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Então, para a gente ser bem sucedido, o salmista fala no Salmo de número 1, feliz o varão, né? Bem-aventurado, feliz o varão que medita na lei do Senhor. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no momento certo, na estação certa. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus, para os ensinamentos da Bíblia Sagrada, né, que traz uma narrativa de criação, queda e redenção, para a gente entender o propósito de Deus, né? Muitos pregadores, eu venho desde moleque ouvindo a palavra de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um projeto na sua vida. Mas qual que é esse plano, qual que é esse projeto? Ficar gritando aleluia, glória a Deus, frequentar uma igreja e ficar dando dízimo e oferta? Qual que é o propósito que Deus tem na minha vida? Eu preciso entender, eu preciso compreender.
Então, daí vem os questionamentos, né? O povo de Bereia aqui, que Paulo elogiou eles, então, de bom grado, né? E de mente aberta. A gente tem que ter mente aberta para as coisas de Deus, né? As pessoas vão para um culto de ensino, às vezes, para um culto de pregação, já com suas ideias pré-concebidas. A gente deve, sim, ter, né? A gente tem um conhecimento já dentro da gente, que a gente recebeu de nossos pais, de nossos familiares, da escola que a gente frequentou. Então, a gente está recebendo o entendimento da palavra de Deus. Então, a gente tem que ter uma mente aberta, mas essa mente aberta não impede eu de questionar os porquê. Agora, eu vou perguntar, né, para o meu líder, para a minha líder, né, para o meu pastor, o presbítero, para o diácono, para o ancião, sei lá quem for dentro da igreja, presbítero, diácono, tem tantos líderes, né, pastor. Então, pastor, por que que na minha escola está ensinando que o homem veio do macaco? Então, essa Bíblia fala que foi Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. Então, eu chegar e abordar o meu líder por causa disso, está questionando, eu estou querendo resposta. Eu estou precisando de resposta. Estou confundida, porque na igreja, na Bíblia está escrito que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Deus nos fez. Aí eu vou para a escola, a ciência que está lá, né, a teoria da evolução, que hoje ensina que nós temos um ancestral comum, né, que nós somos resultados de processos cegos, aleatórios. Então eu preciso de resposta. Então, eu preciso, né, ouvir, assim, igual eu vou ouvir na escola e na igreja, então, aí entra em choque. Entra em choque duas cosmovisões, duas maneiras de interpretar o mundo. Aí o que tem que acontecer? Eu preciso ter coerência e consistência para ver diante daquilo que a gente tem visto, né, através do que a gente observa no cosmos, na vida, né, no sistema solar. Então, aquilo que tem mais coerência. Então, tem que ler a palavra de Deus, tem que pesquisar a palavra de Deus, tem que estudar a Bíblia integralmente, né? Ao pé da letra, literalmente. Tem que estudar Gênesis, tem que estudar Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o livro de Josué, os Salmos, os profetas maiores, os profetas menores, né? Os evangelhos, que já faz parte do Novo Testamento, o livro de Atos, que eu estou lendo aqui, que está trazendo essa narrativa, né? Que o cristão, e a gente vê que aqui a igreja está começando, era começo da igreja, né? Então a igreja estava sendo estruturada, a igreja apostólica, que começou ali em Atos dos Apóstolos, no cenáculo ali, na descida do Espírito Santo, né? Que o derramamento do Espírito Santo tinha sido profetizado pelo livro de Joel, pelo profeta Joel, no seu capítulo 2, e nós vemos o cumprimento. Então a Bíblia traz toda essa narrativa, essa história linear, que a gente entende o que acontece. O povo, né, fala que não tem tempo para ler a Bíblia, para pesquisar a palavra de Deus. Tem tempo para tudo, né, meu filho? Desculpe ser franco, né, ser honesto. Eu sou igualzinho você, tenho as mesmas tentações, recebo o mesmo dia, né, que o sol está aí, a chuva está aí, o frio está aí, o calor está aí sobre as nossas vidas. Então, tem que ver o que é prioridade para a minha vida. O que é prioridade para a minha vida? Ficar frequentando culto somente? Se a Bíblia fala que o cristianismo é um modelo de mundo, é uma vida integral, não é uma vida só social, é uma vida integral. Então eu sou cristão aqui, agora que eu estou gravando, eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão na sociedade, eu sou cristão no trabalho, e eu tenho que agir de maneira coerente com aquilo que eu aprendo, né? Com aquilo que a Bíblia manda eu praticar, com o cristianismo que Jesus pregou, eu tenho que ter a minha vida coerente e consistente, né? Para que eu venha receber as bênçãos de Deus também, mas para que eu venha ser, de fato, um cristão praticante, uma pessoa nova em Cristo Jesus, um seguidor do Cristo, né? A gente mesmo tendo as nossas denominações, as nossas instituições, onde vai a gente ali, leva, né, a família para prestar um culto de ação de graças, de louvor, de adoração a Deus, mas o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, a respeito do culto racional, que é o meu culto aqui agora, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a religião pseudo, falso fanatismo, o extremismo, ele propõe uma duplicidade de caráter. O cristianismo propõe uma nova criatura, uma nova pessoa, que nasce de novo, que cresce, que aprende, que entende o propósito de Deus, o caminhar de um cristão nessa terra, né? O que a Bíblia propõe como vida eterna, como salvação na pessoa de Jesus. Então, tudo isso eu devo procurar entender com o meu intelecto. Eu não vou conseguir entender tudo, mas se tem um livro
de uma Bíblia, né, uma biblioteca de 66 livros, me explicando a respeito de criação, de queda e de redenção, meu filho, minha filha, a gente tem que procurar entender. Você não pode querer entender Deus só no culto de quarta-feira, só na escola bíblica dominical, só... Não, você tem que procurar entender a todo momento. Se a Bíblia fala que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, nós somos templo dele, ele é o nosso guia, nós somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito Santo. Eu preciso entender, eu preciso ter comunhão com essa pessoa, né? Ele não é um visitante, ele não é um parente distante, ele é morador da minha vida, da sua vida. Então eu preciso entender isso, preciso compreender, como seguidor do Cristo, como uma pessoa que tem esperança de salvação, esperança de redenção. Então nós precisamos questionar. Hoje em dia a gente vive na sociedade, né? A gente está vendo bastante lá na França, né? Um país que está totalmente esquerdista, né? Contraditório às coisas de Deus, o ensino da palavra de Deus. Tanto é que a gente viu lá, né? Que zombaram até, né, daquele quadro da Santa Ceia, né? Aquele quadro não tem na Bíblia, mas não é porque não tem na Bíblia quer dizer que ele não existiu. Existiu sim a Santa Ceia do Senhor, né? O Senhor Jesus fez ali para os apóstolos, e a gente vê o escárnio, né? A zombaria. Então a gente deve ter respeito, assim como eu respeito o ateu, eu respeito o panteísta, eu respeito o budista, eu respeito o islâmico, eles devem respeitar o cristianismo também. Como a gente é modelo de mundo, a gente é visão de mundo, a gente não é uma pessoa só. O cristianismo tem mais de 1 bilhão de seguidores. Então é um modelo de mundo que a Bíblia propõe, né, que Jesus nos ensinou, e nós somos seguidores de Jesus. Então eu e você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, que acompanha aí, que sempre está tomando um cafezinho com Noronha, então a gente deve ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? É o nosso livro, é a nossa bússola que ensina o caminho, né, para o céu, o caminho para a presença de Deus, o caminho para a reconciliação com Deus por intermédio de Jesus. Então nós precisamos entender as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, né, que é a doutrina sobre a salvação, a doutrina sobre o Espírito Santo, a doutrina sobre Cristo, então a doutrina sobre o pecado, a doutrina sobre as últimas coisas. Então eu preciso ler a palavra de Deus, entender, compreender, tá mais assíduo lendo a palavra de Deus, né? A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, que é bem-aventurado aquele que lê, é feliz. As pessoas buscam felicidade e dopamina, internet demais, um monte de coisa. Ô meu filho, a Bíblia promete felicidade para aquele que lê a sua palavra. Vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado quem lê. Bem-aventurado no grego significa feliz, makarios. Então, é isso, a gente precisa entender, meu amigo, a gente precisa entender, minha amiga, cristianismo é uma realidade de vida, não é uma ficção, não é história de Hollywood, novela da Rede Globo, né, conto de Monteiro Lobato, não. A Bíblia, ela narra a história da criação, ela narra a história do povo judeu, do povo hebreu, ela narra a história de um Messias prometido, ela narra a história de um Messias que nasceu em Israel há 2000 anos atrás, ela narra a história que o povo, que o homem e a mulher precisa se arrepender porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, o homem precisa se achegar a Deus para ele receber perdão, paz interior e salvação. Então a Bíblia ensina tudo isso e eu preciso compreender. Para quê? Para me ter uma qualidade de vida. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então essa é uma promessa bíblica. E que aqui mesmo, nesse planeta Terra, nesse santuário criado pelo Criador, eu posso vivenciar isso. Eu, minha família, meus filhos, e entender esse propósito de Deus, esse projeto de Deus, porque fomos planejado por uma mente inteligente. Eu acredito, professo isso, respeito os outros pontos de vista, né? Como eu falei, que o nosso país é laico, não só para o nosso país ser laico, eu tenho que ter ética de respeitar as pessoas, mas o fato de respeitar, não preciso concordar com a atitude da outra pessoa. Por isso que a gente tem que trazer o nosso entendimento. Semente aberta, né? Como os bereanos foram aqui, que está relatado o texto, né? De Atos, capítulo 17, versículo 11, os de Bereia tinham mente mais aberta. Então, se a denominação A, B, C, D não tem mente aberta, é que você tenha, irmãos, que você tenha como cristão, seguidor do Cristo. Porque, como eu falei antes, de você estar numa denominação com carteirinha, membresia, dizimista, ofertante, seja lá o que for, você pergunta bem, você é cristão? Porque senão não adianta nada, isso são práticas religiosas. Tem muita gente que tem carteirinha de membro, é membro, até obreiro, obreira dentro da igreja, e ainda não entendeu que o cristianismo é um modelo de mundo, que o cristianismo é uma nova vida,
que o cristianismo é tempo integral. Eu não tenho que ser cristão só na denominação, no culto, não, eu tenho que ser cristão no trabalho, onde eu estou dirigindo na sociedade, onde eu estou vivendo, passeando com a minha família. Eu sou uma nova pessoa, eu sou um cristão, sou praticante daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Jesus propôs. Ser cristão é uma realidade, né? Embora muita gente está brincando, muita gente está agindo de má fé, muita gente está sendo hipócrita, vivendo, né? Mas a Bíblia relata isso. A Bíblia é um livro que ela conta a história da criação, ela conta a história da queda e ela conta a história da redenção. Às vezes cai em lábio, em lorota, em falatório, em falácia, porque a gente não lê a Bíblia, a gente não questiona, como o povo de Bereia questionou aqui, né? A gente vê que, olha lá, olha o que Lucas escreve. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, né? Você vê que aqui é duas igrejas diferentes, o povo de Bereia e o povo de Tessalônica, né? Pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra. Você está interessado quando você recebe a palavra de Deus? Qual é o seu interesse? Qual é a prioridade do seu interesse? Examinando diariamente as escrituras. Você tem examinado? Examinar aqui no grego é de maneira minuciosa, pesquisando, estudando, procurando aprender uma palavra que eu não entendo, para ver se as coisas eram de fato assim como o que Paulo estava pregando e ensinando. Já foi o meu tempo aí, eu queria falar mais, mas eu vou deixar esses dois textos e falar para você, meu amigo e minha amiga, né, que me acompanha, né, tem acompanhado, então não é pecado você questionar com educação, com ética, com jeitinho, né? Você não entendeu uma pregação, às vezes, não precisa gritar dentro de um culto, fazer bagunça, atrapalhar. Não, se você não entendeu, depois do culto você vai lá, chega com educação, salve, irmão. Irmão, eu não entendi isso que você falou aqui, irmão. Você falou que não precisa mais o crente ter uma vida de santificação. Eu queria que você me explicasse, porque a Bíblia fala em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala que santificação é um processo, uma separação. Então, eu estou usando esse argumento de santificação, mas eu sei que tem pessoas que, às vezes, dentro do culto, não entendem, não compreendem. Agora, o líder tem a obrigação, você foi chamado, você foi vocacionado. Você não tem somente um título, que você pega uma carteirinha, um cartãozinho, hoje não. Ser pastor é função. Pastor é função. Função do quê? Pregar, ensinar, orar, interceder, visitar, fazer culto fúnebre, fazer casamento, né? Então, esta é a função pastoral. A priori é pregar, ensinar e apacentar. E dentro disso daí, como eu falei, visitar e fazer tantas coisas. É função. Pastor não é somente título que a gente carrega. Eu tenho uma carteirinha de bacharel em teologia. A carteirinha identifica que eu fiz um curso, né, que eu peguei um certificado. Mas se eu não continuar estudando, não continuar aprendendo, é um certificado, um pedacinho de papel que representa ali que eu fiz um curso e tal. Não, eu tenho que exercer, que eu estou falando aqui, compartilhando com vocês. O café é sempre uma palavra, né, trazendo uma palavra para edificar, né, para nos edificar, para encorajar, para trazer conhecimento, sabedoria, entendimento, para que a gente venha ter uma vida melhor, para que a gente possa entender os propósitos de Deus, que Deus tem propósito, né? A Bíblia fala assim, eis que cedo venho, né? E o que você tem preparado? Para quem é? Então, a gente precisa compreender isso, né? Nós temos uma vida aqui, de acordo com o Salmo 90, de 80 anos, 70, 80 anos. É isso daí. Hoje, através da inteligência artificial, o homem já pesquisa, né? A respeito de não morrer. Mas o texto bíblico fala, né, que assim como o homem veio do pó, ao pó ele voltará. A Bíblia, a palavra de Deus, relata a verdade. E nós temos observado, não só pela teologia, como pela ciência, isso tem acontecido. Então vai acontecer comigo, vai acontecer com você, mas nós temos a esperança. Essa esperança bendita que Jesus falou, né? A gente vê ali em Atos, no capítulo 1, quando Jesus estava terminando de dar as últimas ordens para os discípulos, os anjos vieram buscar Jesus e estavam levando Jesus, os anjos. Aí os anjos falaram para aquela povo que estava ali, né? Pedro, Tiago, a mãe de Jesus, falou: varões Galileu, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu um dia vai voltar. Então a Bíblia traz esse ensino e essa promessa. E eu sou cristão, eu acredito nessa promessa, né? Que Jesus vai voltar. E o que a gente tem preparado? Preparado como homem, como mulher, como filho, como tio, como avô,
como um ser humano inserido na sociedade, o que a gente tem preparado. Vamos questionar, vamos perguntar, não é pecado. Você não está agindo sem educação, não está sendo rebelde. Alguns líderes que não gostam de dar resposta, só gostam de falar, impor, manipular o povo. Não. Eu sei que tem muitos líderes que são homens de Deus, abençoados, estão fazendo a obra de Deus e sabe que tem esta obrigação de dar resposta. Pedro falou, estás preparado para responder com mansidão acerca da esperança que é em vós. Essa resposta eu tenho que dar para as pessoas que me acompanham. Essa resposta você tem que dar para as pessoas que você está ensinando, pregando e apacentando, preparando esse povo para a volta de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.